Você provavelmente já fez isso. Manhã fria, você vai até o carro, liga o motor e simplesmente fica ali, sem fazer nada, esperando. Talvez você confira o celular. Talvez você apenas fique olhando para a porta da garagem. Alguém te disse que o motor precisa esquentar primeiro, então você espera. Mas aqui está a pergunta que ninguém realmente respondeu. Por quê? O seu motor realmente precisa desse tempo ou você só está seguindo um conselho que morreu antes mesmo do seu carro ser fabricado? Esquentar o motor está ajudando ou silenciosamente prejudicando ele? Por que um motor frio soa mais áspero nos primeiros segundos? E por que carros de corrida também aquecem o motor, mas por razões completamente opostas às suas? A resposta se divide em duas histórias totalmente diferentes, uma para carros antigos, outra para os novos, e a maioria das pessoas está vivendo a história errada. Aqui está o que um motor realmente é. São centenas de peças de metal se movendo em velocidade insana dentro de um espaço muito apertado. O espaço entre um pistão e a parede do cilindro ao seu redor, às vezes menor que um fio de cabelo humano. Isso não é um chute aproximado. Isso é engenharia de precisão em uma escala que você não consegue ver a olho nu. Essas peças precisam ter exatamente o tamanho certo para encaixar e se mover corretamente. O metal frio encolhe só um pouco, mas em um espaço tão pequeno, um pouco já é suficiente. Seu motor é basicamente um quebra-cabeça de precisão, e o frio embaralha um pouco as peças toda manhã. Mas aqui está a parte que faz o verdadeiro trabalho, e não é o metal, é o óleo. Óleo frio é grosso e lento. Pense em mel tirado direto da geladeira. Ele não escorre rápido, não se espalha facilmente e definitivamente não entra sozinho em canais minúsculos. Seu motor tem toda uma rede de passagens pequenas que precisam de óleo circulando constantemente, cobrindo toda a superfície que toca outra superfície. Quando você liga o motor frio pela primeira vez, esse óleo não se moveu por horas. Ele está parado no fundo, e por uma breve janela, talvez de 10 a 20 segundos, peças de metal giram e deslizam umas contra as outras com quase nenhuma lubrificação. É essa janela que você está realmente protegendo, não os 10 minutos completos na garagem, apenas aqueles primeiros segundos enquanto o óleo desperta e começa a circular. O óleo atinge a pressão total em menos de 30 segundos, mas ele precisa começar a circular primeiro. Agora é aqui que a coisa fica interessante. A regra de aquecer o carro por 10 a 15 minutos, que você ouviu a vida toda, esse conselho não veio dos motores modernos. Ela veio de motores que usavam algo chamado carburador, e carburadores não são padrão em carros novos desde meados dos anos 1980. Um carburador era um dispositivo mecânico que misturava combustível e ar antes de enviar para o motor. Ele fazia esse trabalho bem quando estava quente, mas frio, misturava mal. Combustível demais, ar de menos, proporção totalmente errada. Motor frio mais carburador frio resultava em marcha lenta e irregular, paradas aleatórias e uma condição chamada de afogamento, quando combustível cru demais se acumulava dentro e fazia da partida um pesadelo. Então sim, naquela época você realmente precisava esperar. O motor literalmente não conseguia funcionar frio sem engasgar e morrer. Os carburadores precisavam de tempo, mas a injeção eletrônica os substituiu. Portanto, a regra se tornou obsoleta. Exceto que ninguém avisou. Seu avô aprendeu a lição certa para o carro dele. Ele passou isso para o seu pai. Seu pai passou para você. E agora você está sentado em um sedã com injeção eletrônica de 2019 seguindo um conselho escrito para um motor de 1971. O hábito do seu avô está rodando na sua cabeça de graça, 4 décadas depois que a tecnologia mudou. É essa parte que todo mundo ignora. Carros modernos usam injeção eletrônica, que é controlada por um pequeno computador chamado ECU, a unidade de controle do motor. Quando você liga um motor frio hoje em dia, esse computador imediatamente lê a temperatura, ajusta a mistura de combustível, regula o tempo de ignição e gerencia a rotação em marcha lenta automaticamente. Tudo isso em tempo real antes mesmo de você colocar o cinto de segurança. Sua tarefa é simplesmente ligar o carro, esperar cerca de 30 segundos para que a pressão do óleo se estabilize e, em seguida, dirigir com cuidado. Eis a parte contraintuitiva. Dirigir, na verdade, aquece o motor mais rápido do que deixá-lo em marcha lenta. O movimento gera carga. A carga gera calor. Ficar parado na sua garagem é a maneira mais lenta possível de aquecer um motor moderno. Os engenheiros projetaram a solução para o problema que você está tentando resolver ao esperar. Mas espere, e os carros de corrida?
As equipes de Fórmula 1 aquecem seus motores antes de cada corrida. Isso não prova a velha regra? Na verdade, é exatamente o oposto. Um motor de Fórmula 1 é construído com tolerâncias absurdamente precisas. Os espaços entre as peças são ainda mais apertados do que em um carro de rua. Os materiais são exóticos e tudo é ajustado para funcionar perfeitamente em uma temperatura de operação específica. Quando esse motor está frio, essas folgas na verdade ficam soltas demais. As peças não se encaixam perfeitamente até que o metal se expanda à temperatura de corrida. Por isso, a equipe de Fórmula 1 aquece o motor especificamente para alcançar esse encaixe perfeito. O seu carro é o oposto. Ele é construído com tolerâncias que funcionam bem em uma faixa normal de temperaturas de rua. Um carro de corrida aquece para atingir seu ponto ideal. O seu carro só precisa de uma transição suave para chegar lá. Mesma ação, motivo completamente diferente. E essa lógica, o problema da partida a frio, vai muito além dos carburadores. Imagine uma manhã em 1935. Um motorista se aproxima do carro, alcança pela janela e puxa um pequeno botão no painel chamado afogador. Esse afogador era uma válvula física que injetava manualmente combustível extra em um motor frio para ajudá-lo a pegar. Depois, giravam a manivela ou acionavam o motor de partida, esperavam o motor pegar, ouviam ele tossir e tremer, bombeavam o pedal do acelerador algumas vezes e, aos poucos, sentiam a marcha lenta estabilizar. Mecânicos nos anos 40 conseguiam literalmente ouvir quando um motor estava quente o suficiente para dirigir. Tinha um som específico, um ritmo estável e uniforme que substituía o barulho irregular da partida a frio. Esse conhecimento passava do mecânico para o motorista, do motorista para o filho, do filho para a filha, atravessando gerações. O ritual era real, era necessário, funcionava. Mas a tecnologia mudou. Portanto, o ritual virou folclore, um hábito que sobreviveu ao seu propósito por décadas. Herdamos o hábito sem herdar o motivo. Agora veja o que acontece quando você começa a procurar lógica de partida a frio em todos os outros lugares. Seu celular avisa para não carregá-lo em frio extremo. Baterias de lítio têm sua própria versão do óleo grosso e frio, onde as reações químicas desaceleram e carregar rápido demais no frio pode causar danos permanentes dentro da bateria. Caminhões a diesel realmente precisam ficar ligados em marcha lenta por vários minutos no inverno. Motores a diesel usam um sistema de ignição diferente dos motores a gasolina e realmente precisam de mais tempo para aquecer. Então, esse não é folclore. Motociclistas aceleram algumas vezes logo após uma partida a frio para empurrar o óleo quente para o comando de válvulas antes de sair andando. Seu notebook fica mais lento quando você o traz de um carro frio. O processador reduz automaticamente sua velocidade até que os chips atinjam uma temperatura de trabalho segura, geralmente em 1 ou 2 minutos. Panelas de ferro fundido são pré-aquecidas vazias antes de cozinhar porque o metal se expande de forma desigual quando está frio e distribui mal o calor até que fique uniforme. Uma impressora 3D executa uma sequência de homing e aquece seu bico antes de imprimir uma única camada. A ponta de latão do bico realmente muda de diâmetro levemente entre frio e quente, e a máquina precisa saber seu tamanho exato aquecido para imprimir com precisão. Antigas televisões de tubo tinham um período de aquecimento de 20 a 30 segundos antes de a imagem aparecer. O canhão de elétrons dentro precisava que seu filamento atingisse a temperatura antes de poder disparar. Instrumentos de metal ficam desafinados quando estão frios. A coluna de ar dentro se contrai, baixando o tom. Então, músicos de orquestra sopram ar quente por seus instrumentos por vários minutos antes de tocar. Atletas aquecem suas articulações em clima frio, em parte porque o líquido sinovial, o fluido que amortece suas articulações, se comporta quase exatamente como óleo frio, espesso e lento até esquentar. Câmeras térmicas levam vários minutos para estabilizar depois de serem ligadas. O sensor interno precisa atingir uma temperatura estável antes de conseguir ler com precisão as diferenças de calor na cena. A massa de pão demora muito mais para crescer em uma cozinha fria, porque o fermento que a faz inflar trabalha mais devagar quando está gelado. Padeiros deixam a massa crescer em locais quentes justamente para manter o processo em andamento. Tudo que é físico tem um problema de partida a frio. Seu motor só tornou isso famoso. A inércia térmica, o modo como coisas frias resistem a esquentar rapidamente, está em toda parte. Você só não tinha um nome para isso. A real é que deixar o carro ligado numa manhã fria é inútil. Isso pode até causar danos. Um deles é a lavagem dos cilindros.
Motores frios em marcha lenta prolongada usam uma mistura mais rica, fazendo o combustível cru passar pelos cilindros. Esse combustível pode revestir as paredes e remover o óleo que as protege. Isso significa mais contato metal com metal e não menos. Alguns engenheiros argumentam que deixar motores com injeção eletrônica em marcha lenta por muito tempo no frio pode aumentar o desgaste, em vez de reduzi-lo. Isso ainda é debatido e depende do motor específico, mas é levado a sério o suficiente para que a maioria dos fabricantes de carros agora publique a mesma recomendação básica. Ligue o motor, deixe-o funcionando por 30 segundos, depois dirija suavemente e mantenha as rotações abaixo de 2.000 nos primeiros 2 km mais ou menos. Esse é todo o aquecimento. 30 segundos e o pé leve. O aquecimento correto é quase insultantemente curto. Aquecer o motor não está errado. Só foi exagerado de forma absurda por 40 anos. 30 segundos de paciência mais 1 quilômetro tranquilo é tudo o que a engenharia moderna realmente pede. O ritual sobreviveu. O motivo mudou.